TV Bula no ar. Eu sou o funcionário do Ministério do Amor, Ademir Luiz, e hoje, com relativa liberdade de expressão, vamos falar sobre a famosa, mas também infame, a censora, mas também censurada, Cartilha do Politicamente Correto e Direitos Humanos, que tinha a infeliz tarefa de tentar purificar, entre muitas aspas, o idioma português, mas que, para o bem de todos e felicidade geral da nação, pelo menos até recentemente, foi banida. No romance A Festa da Insignificância, Milan Kundera, em uma daquelas suas famosas digressões, ele explica que o termo politicamente correto surgiu ali na corte do Stalin, né, na Rússia stalinista, quando em reuniões com o grande, o todo-poderoso Stalin, né, algumas coisas era melhor não falar, que podia dar problema, sabe? Ou seja, eram verdades politicamente incorretas. Então o ideal seria, digamos assim, manipular um pouco, não muito, tal, na medida do possível ali, a realidade para que se adequasse aos interesses do momento, ou seja, se tornasse politicamente correta, sobretudo ali na presença do Stalin. Para que essa adequação da realidade se tornasse socialmente e politicamente viável, antes de tudo era necessário domar a linguagem. E é exatamente isso que aconteceu na União Soviética. E foi exatamente isso que inspirou o romancista George Orwell a criar no romance 1984 o termo novilíngue. Um dos princípios fundamentais da novilíngue, ou nova linguagem, é que o dicionário, a cada edição, fique menor, mais fino. Por que isso? Porque se uma palavra não existe, ela não pode ser pensada. Ou seja, por essa lógica, banir palavras, banir conceitos é uma maneira de se alcançar o que é politicamente correto. Não que isso tenha a ver com o nosso tema de hoje, eu só estou aqui divagando. Como Milan Kundera, né? O fato é que no ano de 2004, Antônio Carlos Queiroz, por encomenda da Secretaria Especial dos Direitos Humanos do Governo Federal, produziu este documento aqui, a tão falada Cartilha do Politicamente Correto e dos Direitos Humanos. 88 páginas contendo 96 palavras e os respectivos motivos por que elas devem ser banidas da língua portuguesa. Contém uma apresentação feita por um Aspone, seguida de uma introdução até muito bem escrita, por sinal, e quase convincente, feita pelo Dr. Jaime Pinsky, intitulada O Preconceito Nosso de Cada Dia. Que bonito! O público-alvo da cartilha, isso inclusive está na apresentação, eram os chamados formadores de opinião. Jornalistas, agentes públicos, delegados, agentes de trânsito, professores e por aí vai. Foram publicados e distribuídos 5.000 exemplares na primeira edição e com repercussão extremamente negativa entre os jornalistas, professores, agentes públicos, enfim, público-alvo. Alguns exemplos de declarações públicas. O escritor João Baldo Ribeiro disse que a cartilha era autoritária. O jornalista Elliot Schwartzman disse que a cartilha era a realização inepta de uma ideia estúpida. Circulou que até o próprio presidente não aprovou, que ele usava a maior parte das palavras entre amigos, inclusive. E até mesmo a sua cúpula de governo achou que a ideia era uma bobagem que provocava confusão desnecessária. Foi praticamente consenso que a tal cartilha era um tipo de index librorum proibitório moderno e que, se fosse levado a cabo, ia banir, literalmente banir, grande parte das músicas populares e até mesmo a grande literatura brasileira. Não ia ter Machado de Assis que resistisse. Resultado, ao fim e ao cabo, em consenso com a Presidência da República, o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos resolveu suspender a distribuição da cartilha. Hoje em dia ela é uma peça de colecionador, mas você consegue encontrar o documento completo na internet. Basta dar aí uma bugada e ele tem verdadeiras pérolas. Olhando em retrospecto, longe da controvérsia que gerou e com certo espírito criativo, dá para interpretar esse documento aqui como uma espécie de peça de humor. Humor involuntário. Mas humor. Exemplos. Analfabeto. Condição de quem não sabe ler nem escrever. Alvo de grande preconceito e discriminação social no país. O que é sintetizado, por exemplo, na frase: vai estudar para ser alguém na vida. Barbeiro. O uso da expressão no sentido de motorista inábil, obviamente, é ofensiva ao profissional especializado em cortar cabelo e aparar barba. Branquelo. Por incrível que pareça, existe no Brasil preconceito racial contra pessoas brancas. Goianada.
A exemplo de baianada é um preconceito de caráter regional e racial contra as pessoas naturais de Goiás a que se atribui rudeza ou falta de inteligência. Melhor idade. Fórmula ainda mais eufemística do que terceira idade para referir-se às pessoas idosas. Não contribui para ampliar sua autoestima nem sua dignidade. Palhaço. O profissional que vive de fazer as pessoas rirem pode se ofender quando alguém chama de palhaço uma terceira pessoa a quem se atribui pouca seriedade a uma atitude sua. Político. As frases "todo político é corrupto" e "todos os políticos são farinha do mesmo saco" não passam de preconceitos de gente mal informada. Tuberculoso. Termo que estigmatiza o portador ou doente de tuberculose. Xiita. Fiel de um dos principais ramos do islamismo, que se baseia na doutrina de que os sucessores do profeta Maomé, o fundador da religião, deveriam ser obrigatoriamente seus descendentes consanguíneos. Por essa razão, os xiitas acabaram se tornando mais ortodoxos que seus rivais, os sunitas, dando origem no Brasil ao termo pejorativo que caracteriza os militantes políticos tidos como radicais e inflexíveis. Mas se eu encontrar um xiita mesmo, xiita islâmico, eu posso chamar o xiita de xiita? Posso? Tem muito mais aqui. Procurem, vale a pena. Não sejam politicamente incorretos. Defendam os direitos humanos dos membros da TV Bula. Se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua palavra politicamente incorreta preferida.